Ouça agora o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Mais de 300 pessoas já morreram por Covid-19 no Maranhão. Lockdown na ilha de São Luís mantém bloqueios e reduz a circulação pelo segundo dia. Cresce o número de infectados pelo coronavírus em Coroatá. Operação apreende 250 quilos de maconha no interior do estado. O faturamento do Dia das Mães deve cair 60% por causa da pandemia. Está no ar o Jornal Central desta quinta-feira, 7 de maio de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nesta quinta-feira tem estado de atenção para temporais no norte e oeste do Maranhão. Em São Luís podem ocorrer pancadas de chuva fraca no fim da manhã e início da tarde. Não há previsão de chuva forte para a capital hoje. Sol forte nas cidades de Imperatriz, Açailândia, Grajaú, Barra do Corda e em Caxias. Na cidade de Santa Inês tem uma pequena chance de chuva fraca durante o dia. Máxima hoje de 31 graus em São Luís, 32 em Santa Inês e 33 em Açailândia. Nas cidades de Imperatriz, Grajaú e Caxias, a máxima pode atingir os 34 graus. Coronavírus. O estado do Maranhão já passou ontem a marca das 300 mortes por Covid-19. Foram 14 óbitos nas últimas 24 horas. Os detalhes do último boletim de saúde com a repórter Taliana Luiz. A Secretaria de Estado da Saúde registrou nesta quarta-feira mais 361 novos casos da Covid-19, subindo para 5.389 o total de casos positivos em todo o Maranhão, sendo 305 óbitos. Foram 14 mortes nas últimas 24 horas, sendo uma em São José de Ribamar, uma em Icatu, uma em Matarroma e 12 em São Luís. A idade das vítimas variam de 56 a 86 anos. Segundo a Secretaria, 224 pessoas receberam alta nas últimas 24 horas e o número de pessoas recuperadas da doença é de 1.436. 2.859 pacientes encontram-se em isolamento domiciliar, 532 estão internados em enfermarias e 254 estão internados em UTI. Ainda segundo a Secretaria, até o momento o Maranhão já realizou 11.584 testes para diagnósticos da Covid-19. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz. O segundo dia de lockdown na ilha de São Luís, formada pelos municípios de São Luís, Raposa, Passo do Lumiar e São José de Ribamar, continuou com a adesão da população. Repórter Clenilton Robert. O segundo dia de lockdown na ilha de São Luís, nesta quarta-feira, dia 6, continuou com a adesão da população e a formação de bloqueios em diversos locais. Pontos como a Elevada do Coab e as avenidas Jerônimo de Albuquerque, São Luís e de França ficaram praticamente vazias. Na entrada da ilha, perto do Estreito dos Mosquitos, a barreira impediu a circulação de veículos não autorizados. Puderam entrar e sair da cidade caminhões com cargas, viaturas e ambulâncias, por exemplo. De acordo com o comandante Juarez do 21º Batalhão da Polícia Militar, a maior movimentação tem sido apenas dos caminhoneiros. A movimentação que está tendo realmente são dos caminhoneiros. A gente teve pouca movimentação de veículos particulares, mas o cidadão foi orientado em relação ao decreto do lockdown, do bloqueio total, e acabou retornando. Pela pouca movimentação, eu acredito que as pessoas não estão querendo fazer uma viagem para o interior do estado sem uma necessidade que ele esteja precisando disso. O lockdown, determinado pela Justiça e acatado pelo governo do Maranhão, vai até o dia 14 na ilha de São Luís. O objetivo é conter a curva de contaminação do coronavírus. As demais regiões do estado não entraram no lockdown, porque os casos estão concentrados na capital e em seu entorno. Central de Notícias de São Luís, Clenilton Robert. Vem crescendo rápido o número de infectados pelo novo coronavírus na cidade de Coroatá. Da região, quem tem mais informações é o nosso correspondente Antônio Silva. Aqui em Coroatá, o novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do município aponta um avanço rápido da doença. O número de infectados já chega a 20. O prefeito da cidade, Luiz Cílio, já baixou um novo decreto que começa a valer a partir desta quinta-feira e vai até o dia 31 deste mês. O comércio deve funcionar das
7 da manhã a 1 da tarde, com exceção das farmácias, que ficam abertas até às 22 horas. Depois desse horário, pessoas só poderão transitar nas ruas da cidade se for à procura de atendimento médico. Uma das medidas para conter a disseminação do novo coronavírus em Coroatá é o trabalho de desinfecção dos locais onde ocorre aglomerações de pessoas durante o dia. Na noite desta quarta-feira, uma equipe da Vigilância Sanitária lavou com água e sabão calçadas e ruas no centro da cidade. Já na manhã desta quinta-feira, a direção do Hospital Macro-Regional informou o primeiro óbito provocado pelo Covid na unidade. A vítima é um homem da cidade de Santa Luzia que foi transferido para Coroatá no começo da semana. O hospital não deu mais detalhes desse primeiro óbito. Central de Notícias, de Coroatá, Antônio Silva. No próximo bloco... Operação apreende 250 quilos de maconha no interior do Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. Uma operação apreendeu na região de Itapecuru-Mirim 250 quilos de maconha. A droga foi descoberta após uma denúncia anônima realizada por meio de aplicativos de mensagens. Repórter Cristiano Dias. A Polícia Civil, através da Superintendência Estadual de Combate ao Narcotráfico, apreendeu na manhã de ontem, quarta-feira, dia 6, mais de 200 gramas de droga, aparentemente maconha. Segundo a SENARC, a Superintendência recebeu informações sobre o transporte de drogas que ocorreria na noite da última terça-feira para a madrugada de quarta, através da BR-135. Assim, as equipes policiais foram enviadas para fazer a barreira em locais onde, segundo a denúncia, o transporte da droga ocorreria. Na madrugada de ontem, por volta das 3h30 da manhã, um dos bloqueios policiais no povoado Colombo, próximo à cidade de Itapecuru-Mirim, foi desrespeitado por um veículo Fiat Ideia, que não respeitou a ordem de parada e deu início a uma perseguição policial. Durante a perseguição, as equipes alcançaram o veículo quando o condutor perdeu o controle do veículo e desceu um barranco na BR e fugiu no matagal. Os policiais conseguiram prender o passageiro que levava a droga e, durante a revista no automóvel, encontraram a carga. 10 sacos de fibra contendo a droga apreendida. A prisão do passageiro que portava a droga foi formalizada em um inquérito policial, aonde foi instaurada para identificar e prender o condutor do automóvel que continha a droga. Portanto, essa é mais uma prisão que comprova a eficácia das denúncias feitas pela população, a quem a polícia agradece. Central de Notícias de Itapecuru e região, Cristiano Dias. O repórter Jalber Pereira traz uma entrevista com o delegado Breno Galdino, que explicou detalhes da operação e perseguição que resultou na apreensão da droga. O superintendente do SENARC, delegado Breno Galdino, explica como a polícia chegou até a apreensão da droga. Recebemos uma informação de um transporte de drogas que aconteceria na cidade de Itapecuru-Mirim. Dessa forma, deslocamos 2 equipes policiais para a região de Itapecuru-Mirim e Miranda, na BR-135, para proceder a revistas e abordagem aos veículos que por lá trafegavam. Um veículo furou a barreira policial, dando início a uma perseguição policial. Os policiais conseguiram localizar esse veículo
tendo o condutor do mesmo empreendido fuga e o passageiro, os policiais conseguiram mobilizar. Dentro do veículo foram encontrados 10 sacos binários contendo 250 peças de maconha. O indivíduo relatou que essa droga iria para a cidade de Itapecuru-Mirim. O mesmo foi conduzido aqui para a sede da Senarc, local quem foi autuado por tráfico de droga e associação para o tráfico, e está sendo encaminhado para o complexo penitenciário de Pedrinhas, local em que ficará à disposição da comarca de Itapecuru-Mirim. Ainda de acordo com a polícia, o homem preso teria confessado que o transporte da droga era realizado pelo valor de R$500. De São Luís, Jalber Pereira. Na cidade de Miranda do Norte, a Polícia Civil prendeu um homem acusado de receptação de moto roubada. O repórter Cristiano Dias volta com essas informações. A Polícia Civil prendeu na manhã de ontem, por meio da delegacia de Miranda do Norte, um homem suspeito do crime de receptação dolosa. Trata-se de um homem de 35 anos que foi abordado pelos policiais na Avenida Vera Cruz, no bairro Novo, zona urbana daquele município. O suspeito estava conduzindo uma motocicleta roubada há 10 dias na cidade de Chapadinha. De acordo com as investigações, a motocicleta tinha sido clonada, o seu chassi adulterado e emplacada com uma placa fria. A Polícia Civil pediu o apoio da sociedade da cidade para que os mesmos colaborassem com as autoridades na resolução do crime. Após intensa investigação, foi possível localizar e prender o criminoso, assim como realizar a apreensão da motocicleta fruto de ação criminosa. A Polícia Civil de Miranda do Norte pede à população que continue fazendo as suas denúncias através do WhatsApp. Central de Notícias de Itapecuru e região, Cristiano Dias. O presidente Jair Bolsonaro autorizou nesta quinta-feira o envio de tropas das Forças Armadas para combater focos de incêndio e desmatamento ilegal na chamada Amazônia Legal, que engloba o estado do Maranhão e mais 8 estados. A determinação se aplica à faixa de fronteira, terras indígenas, unidades federais de conservação ambiental e outras áreas federais nos estados, mas a atuação das tropas também poderá se estender a áreas estaduais, se houver pedido dos governos. No mês passado, o diretor de Proteção Ambiental do IBAMA, Olivalde Azevedo, foi exonerado do cargo 2 dias depois da divulgação de uma mega operação do órgão para tirar madeireiros e garimpeiros ilegais de terras indígenas no sul do Pará. O objetivo era proteger os cerca de 1.700 indígenas na região do contágio pelo novo coronavírus. Em instantes aqui no Jornal Central. No interior do Maranhão, políticos na mira do Ministério Público por uso de ações sociais durante a pandemia. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje por lá não tem ninguém contando lucros e o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. Na cidade de Barra do Corda, o Ministério Público acionou políticos na tentativa de coibir propaganda eleitoral antecipada com o uso de ações sociais durante a pandemia. Repórter Dalciana Castro. O Ministério Público Eleitoral expediu uma recomendação aos prefeitos e vereadores dos municípios maranhenses de Barra do Corda, Fernando Falcão e Genipapo dos Vieiras para que na execução dos programas sociais e de distribuição gratuita de bens, valores e benefícios não permitam o uso promocional, propaganda eleitoral ou enaltecimento em favor de candidato, pré-candidato ou partido político. Também não devem permitir que essas ações sejam realizadas por entidades vinculadas a candidatos ou por eles mantidas. Além disso, os gestores devem comunicar à promotoria eleitoral a data, o tipo de produto e serviço e o local em que será realizada a execução dos programas sociais e de distribuição gratuita de benefícios, com antecedência mínima de 2 dias. A recomendação foi assinada pelo promotor de justiça eleitoral, Guaraci Martins Figueiredo, da 97ª Zona Eleitoral do Estado do Maranhão. Os infratores estão sujeitos à pena que varia entre R$ 5.000 e R$ 106.000, além da cassação de registro ou de diploma do candidato beneficiado, além da inegibilidade por abuso de poder ou por prática de conduta vedada. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. A repórter Dalciana Castro traz ainda uma recomendação feita por promotores no sentido de orientar prefeitos sobre como promover assistência à população de rua durante a pandemia. O Ministério Público do Maranhão emitiu uma nota técnica orientando os promotores de justiça das comarcas do estado para que expeçam uma recomendação aos gestores públicos para a execução do Plano Municipal de Contingência do novo coronavírus, voltado para assistência social à população em situação de rua nos municípios. A promotora de justiça, Cristiane Gomes Coelho Maia Lago, coordenadora do Centro de Apoio dos Direitos Humanos, aponta que as pessoas que vivem em situação de rua são titulares do direito à assistência social. Essa nota técnica é direcionada aos promotores de justiça do Estado do Maranhão, visando nortear o trabalho de todos eles nesse tema tão importante para a nossa sociedade, principalmente nesse momento de enfrentamento e de prevenção ao contágio do novo coronavírus. A nota técnica aborda a necessidade dos municípios de efetivarem a instalação ou reordenamento dos serviços socioassistenciais de prestação contínua destinado a essas pessoas em situação de rua, com toda a estrutura física, material e de recursos humanos. O Ministério Público argumenta ainda que grande parte da população em situação de rua é composta por idosos e pessoas com doenças crônicas respiratórias, como a tuberculose, e que, portanto, são indivíduos que integram o grupo de risco. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Recorde de mortes e casos de infecção faz o Ministério da Saúde rever procedimentos sobre o novo coronavírus. De Brasília, o nosso correspondente Paulo Otaran. Apesar de o Brasil já ter recuperado mais de 51 mil pacientes infectados com a Covid-19, o país bateu o recorde de mortes e casos confirmados notificados em 24 horas. Nas últimas horas, mais de 10.500 pessoas foram infectadas e 615 morreram vítimas do coronavírus. Nesta quarta-feira, o ministro da Saúde, Nelson Teich, admitiu a adoção de lockdown, que é o último estágio de alerta máximo da pandemia. Na avaliação do ministro, os números sinalizam que ainda não estamos numa curva descendente e que os cuidados precisam ser mantidos. O número ele fala por si só, quer dizer, a gente não está tendo uma linha de queda, então a gente vai ter que continuar trabalhando, aumentando e mantendo os cuidados e regionalizando para poder ter uma abordagem correta para cada lugar. O Brasil voltou a registrar mais de 600 mortes em apenas 24 horas. No total, são 8.536 óbitos e 125.218 casos confirmados da doença.
O ministro da Saúde disse que não é nem contra nem a favor de bloqueios totais, mas admitiu que eles podem ser necessários em algumas situações. Ele vai ser importante nos lugares onde a cidade tiver num momento muito difícil, de incidência alta ocupação de leito. Aí você vai ter uma situação onde você vai ter que tentar realmente deixar as pessoas para protegê-las, entendeu? Começa a valer nesta quinta-feira o plano de testagem da população como parte das estratégias de prevenção e combate à pandemia do coronavírus. A iniciativa foi construída em parceria com os secretários municipais e estaduais de saúde e tem como meta a realização de exames em 22% da população brasileira. De Brasília, com o microfone da Central de Notícias, repórter Paulo Otaran. A seguir... Faturamento do Dia das Mães deve cair 60% por causa da pandemia. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O governo do Maranhão informa. Devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse na.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera, afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Ministro da Educação defende manter a data do Enem 2020. De Brasília, repórter Luciana Castro. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, não será adiado, informou em reunião na terça-feira o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a líderes partidários do Senado. As provas estão previstas para os dias 1 e 8 de novembro. Senadores avaliam uma proposta que adia por 6 meses a aplicação das provas, devido ao novo coronavírus. O líder do PDT, senador Everton do Maranhão, criticou a postura e lembrou que milhões de estudantes podem ser prejudicados. Ele quer manter para o Enem em novembro e ficou combinado para o próximo agosto, mês de agosto, fazer uma outra reunião para avaliar o cenário. Ele disse que o Enem não foi feito para corrigir justiça social e nem para fazer justiça social. Fiquem com essa. Líder do Cidadania, a senadora Elisiane Gama do Maranhão, disse que mostrou dados ao ministro para convencê-lo a mudar a data do Enem, mas sem sucesso. Temos hoje 90% da juventude brasileira hoje está na educação pública. E nós temos também 46 milhões de brasileiros hoje que não têm acesso à internet. Agora, com a situação da pandemia, que nós tivemos uma interrupção do calendário escolar. A suspensão das aulas também foi destacada pelos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Ele chegou a apresentar proposta para suspender os editais do exame. Quem se aplicar são os alunos da rede pública, né? Porque eles não têm acesso à internet. Eles estão sem aula desde o início da calamidade. Então, é evidente, se você aplica uma prova para alunos que estão tendo educação à distância, na rede privada também, e pega o aluno da rede pública sem aula há vários dias, evidentemente que o prejuízo é muito grande.
De acordo com o ministro, não há necessidade em adotar a medida, pois a pandemia não seguirá até a época da prova. Para Abraham Weintraub, os alunos da rede pública ou aqueles que não têm acesso à internet ou aulas virtuais já são historicamente atendidos pelas cotas. Em 2019, o Enem teve 6 milhões de estudantes inscritos. Central de Notícias, de Brasília, Luciana Castro. Faturamento do Dia das Mães deve cair 60% por causa da pandemia. Lígia Couto. A CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, estima que a crise provocada pelo novo coronavírus vai causar uma queda histórica no volume de vendas do varejo no Dia das Mães deste ano, comemorado no próximo domingo. Em comparação com o ano passado, a entidade projeta um encolhimento de quase 60% no faturamento real do setor na data, considerada a segunda mais importante no calendário varejista brasileiro. A projeção de queda da CNC para o Dia das Mães, por causa da pandemia, ficou acima das perdas estimadas para a Páscoa. Isso porque o Dia das Mães deste ano acontece em meio ao fechamento de segmentos importantes para a venda de produtos voltados para a data, como vestuário, lojas de eletrodomésticos, móveis e eletrônicos. Já no caso da Páscoa, a venda de produtos típicos é feita em segmentos considerados essenciais, como supermercados, que permaneceram abertos desde o início do surto de Covid-19. De acordo com a CNC, o ramo de vestuário e calçados é o que apresenta a maior expectativa de encolhimento durante o Dia das Mães, com queda de 74,6%, seguido pelas lojas especializadas na venda de móveis e eletrodomésticos, com perda de 66,8%, e pelo segmento de artigos de informática e comunicação, com uma retração de 62,5%. Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de Jame Chaves. A apresentação foi de Tereza Cristina e Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Agradecemos a todos pela companhia e até amanhã. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O governo do Maranhão informa. Devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse ma.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão.